Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes que Ouvem a Palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra gravando diretamente de Viena e a lei do Senhor Deus é perfeita. Aqui José Ricardo Bezerra, gravando de Fortaleza. E este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Será que era só aquele povo antigo que Jesus criticou? Nós também. Eita, que vai ser conversa muita hoje. Vamos lá. Vamos. Hoje a gente vai falar sobre a lei. Voltamos para Marcos, graças a Deus. Graças a Deus, não, a gente estava gostando de João também, João, os mas a cinco gente capítulos foram volta. excelentes, muito bons. Os cinco domingos, foi só um capítulo. 5 domingos, desculpe, 5 capítulos não. O capítulo sexto em 5 domingos. Capítulo 6. E hoje nós voltamos para Marcos, porque, né, para completar, entramos também na reta final aqui do tempo comum, né? É, 22º de 34. até o E, 33, porque o 34º é o final do ano litúrgico, e esse ano é o é, Evangelho de João. uhum, Porque Marcos também não tem como Mateus, né? Cristo E Rei. como João, que não fala de Jesus, a realeza de Jesus, que João fala e Mateus fala também, né? Uhum. A parábola de 25, que não lemos nessa semana aqui, terminando o Evangelho de Mateus, de Marcos, como é? A gente estava lendo na Não, a gente está semana. lendo Mateus. No ano, Por quê? no triênio, a gente está lendo Mateus. Tá certo. Ano B, A gente, Marcos aqui não tem. Então, vamos é, lá, retomando os Marcos aqui, né? Então, a Vamos. leitura de hoje, a gente, como sempre, vai deixar, mas você pode pegar a sua Bíblia. E hoje é pulado, certo? Hoje vai ser Marcos 7, de 1 a 8, depois de 14 a 15, depois 21 e 20, já 23. Então, você pode acompanhar na sua tradução litúrgica, no seu livrinho que você acompanha a liturgia, ou você pode pegar a sua Bíblia, ou você pode ler daqui do comentário. Mas é sempre bom pegar a sua Bíblia, porque depois a gente vai alongar o nosso comentário. Exatamente. Esses trechos faltantes que a liturgia reduziu aí para colocar no domingo lhe ajuda. Não são os mais importantes, porque Jesus está explicando aqui, a gente vai falar mais aqui no podcast, mas esses trechos, esses versículos que foram excluídos aqui da leitura do Evangelho não são o core, né, o principal, No mas centro o do. centro, né? O centro foi colocado e a gente vai discutir sobre isso, vai conversar sobre isso. Vamos lá. Então, naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Pois abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitos pontos Jesus. para a gente explicar. Ai, Explicar. de, Eu assim queria hum, começar falando, primeira, como a gente é uma meditação para a nossa oração com a palavra de Deus,
E o primeiro passo da Alex é exatamente ler o que o texto diz. E muitas vezes a gente está muito fora do contexto da palavra Ah, que foi sim. escrita há 2000 anos atrás, e a gente às vezes não entende aquela palavra no contexto que ela foi escrita. Claro que depois do Uhum. segundo passo, Deus vai falar para mim hoje, né? O que Deus me fala para mim depois que eu li o que o texto diz. Depois do que o texto me diz, depois do que eu respondo ao Senhor, né? Os passos da Alex, né? Muitas vezes a gente já falou aqui. Então, eu acho importante a gente entender um pouco algumas palavras aqui, alguns termos que não estão no Evangelho, que muitas vezes a gente pode entender errado, né? Então, começar aqui Vamos sobre os lá. fariseus, mestres da lei, né? Os fariseus, quem eram os fariseus com os quais Jesus está travando esse diálogo, né? Essa conversa aqui? Vieram de Jerusalém, junto com os mestres da lei, né? Jesus está na Galileia, está lá ainda, não começou a sua subida lá para Para Jerusalém. E eles Jerusalém. vieram porque já tinham ouvido falar de Jesus, e aí vão questionar Jesus agora sobre esses pontos aqui que eles entendiam ser da tradição. Então, os Uhum. fariseus acreditavam na tradição dos antigos, usa 3 vezes aqui no evangelho de hoje, diferentemente dos saduceus, que se pegavam na palavra. Eles só. Uhum. Aquele outra controvérsia de Jesus com os saduceus sobre o caso do levirato, né? Porque a mulher casou com 7, de quem será? Aí Jesus vai responder também na palavra, não Na virgem. palavra. Pois é, Jesus responde a cada um segundo a sua tradição de seguimento da lei judaica, né? Então, os fariseus eram esses separados, digamos, a tradução de fariseus, perushim, no hebraico lá, é os separados. Paulo tinha orgulho de ser um fariseu, zeloso da lei, queria cumprir Uhum. a lei ali naquele rigor que deveria ser cumprida. E isso é ruim? Claro que não. Né? A carta aos Não. Filipenses, São Paulo se orgulhava de ser um fariseu seguidor da lei. Mas depois ele diz que tudo isso ele considera lixo, né? Esterco. Esterco, né? Porque conhecer Jesus vale muito mais a pena do que ser um zeloso da lei, que Jesus vai falar aqui desses fariseus aqui, mestres da lei. Os escribas, os mestres da lei, os que faziam as escritas dos rolos e também Uhum. interpretavam a lei. Né? Então, eles tinham conhecimento, muito conhecimento da lei. Né? E aí, qual é a lei que Jesus está falando? E aqui da tradição. A lei, a lei moral, os 10 mandamentos, então o principal está lá no Êxodo e está lá no Eu vim cumprir Deuteronômio. toda a lei, exatamente. Cumprir a lei. Agora, além dessas, os rabinos, eles entenderam que nos 5 livros da lei, da Torá, né, o Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, havia muitas outras ordens, Uhum. mandamentos, assim, de Moisés, que eles seguiam. Aí eles catalogaram 613 Uhum. mandamentos, eram 365 negativas e 248 positivas. Não faça imagens para ti. Aí depois vai dizer, faça a imagem do querubim, coloque na arca. Então, tinha Haja. 365. Então, aquela dúvida do fariseu que vai perguntar qual é o maior mandamento do Senhor da lei? Aí Jesus vai responder, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o entendimento. Eu E fico ao teu imaginando a próximo. cara, eu fico imaginando a cara do fariseu se ele não tivesse dito assim, qual é o maior mandamento? Lave o copo do jeito do lado esquerdo para o lado direito. Eu acho E que o o fariseu estava querendo próximo. esperar isso, né? Mas aí a interpretação da lei, porque isso aí estava na Mishnah, chamada aí, era digamos, escritos rabínicos que foram derivados da leitura dos 5 livros da lei. Mas a partir dessa leitura, eles começaram a escrever tradições, que foi aqui o caso aqui, a tradição dos antigos. Por exemplo, né, a lei diz que amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o fariseu, o mestre da lei, pergunta: quem é meu próximo? Meu próximo Uhum. é só o meu compatriota judeu O meu ou o meu vizinho, exatamente. estrangeiro, o pobre, a viúva e todo mundo lá do Antigo Testamento? Aí Jesus vai dizer aqui na parábola do bom samaritano quem era o próximo para aquele mestre da lei. Era uma dúvida legítima. Uhum. Mas não estava na Mishnah isso, era a tradição. Eles começaram a explicar. Essa maneira de lavar os copos aqui dos fariseus Uhum. aqui que seguiam essa tradição
por quê? Né? Porque a lei só mandava os sacerdotes se purificarem para o culto no templo. E aí Uhum, eles pegaram essa, digamos, ordem de Moisés e transferiram também para todo bom pai de família. Porque a uhum. refeição sagrada, principalmente no sábado, era assim Sim. um ritual. O pai de família fazia as suas orações, e a mãe de família fazia uma coisa e a outra, e ele tinha esse papel de ser o responsável pela sua igreja doméstica. Nós estamos na igreja também, cada família é uma Uhum. igreja doméstica, então é ruim isso de jeito nenhum, né? Seguir a tradição, tá certo? Então, como o sacerdote precisava se purificar para prestar um culto devido, o pai de família, antes de se aproximar da mesa, de oferecer o pão, comer a sua refeição, tinha que se lavar, purificar. E aí foram começando a fazer muitas E aí outras começa a coisas. esticar, esticar, Pois esticar, é, né? não é o Talmud, né? Esses documentos rabínicos que explicaram e continuaram a tradição. Eram dois grandes Talmudes, né? O de Jerusalém e o da Babilônia. Depois do exílio, muitos judeus foram levados para a Uhum. Babilônia lá, né? E ficou mais tradicional esses do exílio, que depois voltaram para a terra, né? E que tinham, no tempo de Jesus aqui, esse segmento dessa tradição dos antigos, né? Só o contexto aí para os ouvintes. Não, é importante a gente saber, é importante a gente gastar tempo aqui, porque assim a gente entende também o que que Jesus está querendo dizer, porque às vezes se a gente olhar só por fora, a gente pode ter uma interpretação muito errada do que Jesus está falando, por exemplo, da lei, né? Por exemplo, eu falei, né, a lei do Senhor Deus é perfeita, porque a lei é perfeita, a lei, aquilo que Deus nos coloca, ela é libertadora, muito mais do que aprisionadora. E o que estava acontecendo era exatamente, ele estava usando uma tradição, que é uma interpretação humana da lei, e estavam aprisionando, né? Eu fico rindo das pessoas, né, do pessoal, essas discussões bestas da internet, né? Ah, pode bater palma na missa. Ah, não, não pode bater palma na missa, porque a Instrução Geral do Missal Romano não diz que pode bater palma na missa. Ah, então, se o padre perguntar quem vem pela primeira vez, ninguém pode levantar o braço, porque na Instrução Geral do Missal Romano está dizendo que não pode levantar o braço se o padre sabe. É enquadrar uma coisa que É o perde o rigorismo da sentido. lei pela lei, que eram os saduceus também, que erravam Exatamente. muito, errais muito por desconhecer as escrituras e o poder de Deus. Jesus vai responder para eles, né? Não, aí eu fico dizendo, é uma picuinha que você acaba perdendo a beleza e a riqueza da liturgia, da oração litúrgica, do povo unido, a participação ativa do povo na liturgia em vista de uma besteira, bate palma, não bate palma. Meu povo, Lê os vamos se salmos, né? Os salmos diz também, batai palmas, alegrai-vos, aclamai ao aclamai Senhor com palmas, com exatamente. palmas, com alegria, mas aí não, mas não está Não, na não instrução pode, geral do porque missal romano, não tá, né? então, assim, tipo assim, não tem na instrução missal romana que vai entrar em fila para a Eucaristia. E aí? Eu vou furar a fila, então. Porque não tem na instrução do missal romano que precisa fazer fila para ir receber a comunhão. Então, como Tem não que tem na receber instrução do na missal mão ou na romano, boca, não pode. não. Aí na mão, na boca tem, bem direitinho como é que pode. Aí tem, Tanto pode na desculpe. mão como na boca. Tem, tem. As duas Você tem opções de. tem, né? Isso aí, eu Você tem as não duas tinha prestado opções, ou na mão ou atenção. na boca, de pé ou de joelho. Isso pode, está lá. Pode, Mas a pode. fila não tem. E aí? Nem o Vamos entrar na. sacerdote Não, pode não. recusar, né? Nem o ministro É. pode recusar você Na se mão nem na ajoelhar para boca, receber na exatamente. boca, né? Não pode. Aliás, mas existe na instrução geral, na cerimonial dos bispos, fala que se evite dar na mão em eventos muito grandes onde você não pode ter Sim, controle. É também. melhor dar direto na boca. Mas isso aí, Sim. assim, é uma orientação e não é uma lei. De novo, É, aí, ó, a lei e a. é, Mas eu é. voltando ainda mais, porque a lei, eu vou voltar aqui da questão da lei e da tradição. Por quê? Eu vi o Bishop Barron essa semana vai falar sobre a lei e ele vai falar de uma coisa, que a lei ela liberta. E se a gente tiver essa noção de que a lei nos deixa cada vez mais livres para fazer a vontade de Deus e para seja lá o que for, a gente não, a gente em vez de se sentir o peso da palavra de Deus, o peso da lei, a gente se sentiria a liberdade da lei.
Ele dá vários exemplos, ele fala de beisebol, mas como eu não entendo nada de beisebol, a gente vai falar de outras coisas. É. Mas, por exemplo, ele já deu esse exemplo também de música, ou mesmo de língua. Sim, Quando eu entendo a lei do português, quando eu sou bom em gramática, quando eu entendo o funcionamento da língua portuguesa, eu consigo ser muito mais livre para expressar aquilo que eu quero da maneira como eu quero, do que se eu não entendesse português ou se eu falasse de qualquer forma. Porque falar de qualquer forma não vai fazer o meu interlocutor entender aquilo que eu estou querendo dizer. Né? A gente vê muito na internet pessoas escrevendo muito errado eu me lembro do passado e do futuro, né? A pessoa escreveu, em vez de entraram e roubaram entrarão. com M, botaram com tio. Aí escreveu, entrarão na minha casa e roubarão tudo. Ah, então você tranca tudo e não deixa a pessoa vir, né? Porque Quando isso for é um. entrar, né? Quando for entrar, você já está protegido. Então, a pessoa, em vez de escrever da maneira correta, ela escreveu da maneira errada e gerou uma interpretação horrível. Ou seja, ela não foi livre porque ela não obedeceu à lei do português. Do mesmo jeito, a música, né? A música tem uma lei, tem um tom, tem uma cadência, tem, enfim, eu me lembrei agora, mas não vou saber citar, nas aulas de música aqui do Christopher, ele fala de três elementos da música, que é, Ah, se não me engano, harmonia, ritmo e outra coisa. Mas se você não seguir uma harmonia, você não está fazendo música, você está fazendo barulho. Né? Assim, se você não tem um ritmo, você não tem como acompanhar aquela música. A música ela é ritmada, né? Então, não, pega aqui esse violão e toca do jeito que for, você não vai tocar bonito, porque você não está seguindo a lei da música. Então, a lei do Senhor Deus ela é perfeita, porque a lei ela me liberta de todas as coisas que me impediriam de ser verdadeiramente feliz, livre e fazer os outros felizes. Então, entra de novo o Santo Agostinho, né? Ama e faz o que quiseres. A liberdade que a lei dá, né? Se eu amar, se eu estiver na lei do amor, eu estou livre, inclusive para descumprir a lei, no sentido de descumprir a tradição, essas besteiras aí de lavar copo, de não sei o quê. Por quê? Porque o mais importante não é o copo ser lavado ou não, é matar a sede do meu irmão. Se o copo tá sujo ou não tá sujo, mas meu irmão tá com sede, eu vou impedir o meu irmão de beber um copo d'água, simplesmente que o copo não foi lavado de maneira correta. É, é, é absurdo, é absurdo. Mas a lei do Senhor Deus é perfeita. Qual é a perfeição da lei? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se o teu próximo está sendo amado, a maneira como o copo está sendo lavado, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Enfim, exatamente. Não se perder nos detalhes, mas fazer cumprir a lei no coração, no interior, que vai ser o principal assim, ensinamento de Jesus aqui no Evangelho de hoje. É o coração, é do coração do homem é que saem os maus pensamentos todos, as más intenções, né? Mas vamos lá, então, vamos vamos continuar aqui. chegar aqui o texto aqui do Evangelho, então, para a gente entender ainda o que o texto diz, né? Eu achei Somos. interessante aqui, Marcos, ele abriu um parênteses aqui para explicar. Claramente os interlocutores, claramente os leitores do Evangelho não eram judeus praticantes, porque não precisaria dessa explicação se eles fossem, né? Então, Todos Marcos judeus, ele só vai dizer, judeus. Para os exatamente, se pagãos, né? for. Os cristãos vindos do paganismo, que não entendiam nada dessa tradição aqui, né? Por que que ele está dizendo assim? Você para e diz, não, eles viam e aí não seguem a tradição, não lavam bem a mão, porque os judeus eles fazem isso, é por isso que eles estavam dando essa explicação. Eu vou abrir o parênteses aqui que eu acho interessante isso também. Ah, Uma das coisas que o Bishop Barron também fala muito é que o maior objetivo de um pregador é levar as pessoas a entrar no mistério que está sendo pregado e não tirar o mistério de dentro, né? Ele vai falar isso assim. E isso aqui é um exemplo muito claro que Marcos está fazendo. Venha para a minha realidade, venha para a realidade de Jesus. Lógico, depois a gente vai aplicar a realidade na nossa vida cotidiana, né? Como a gente falou aqui da missa e tudo mais. Mas é importante a gente ser inserido nisso aqui, nesse contexto, para que a gente consiga entender verdadeiramente o que Jesus está falando. Eu me lembrei também nessa explicação do Bishop Perry, que ele vai falando,
o Tolkien ele passa quase 100 páginas do Senhor dos Anéis explicando a festa do Hobbit lá, a festa do Frodo. Por que que ele faz isso? Por que que ele perde tanto tempo até se mencionar o anel para que entrar no, no- Na na Terra. saga mesmo do Senhor dos Anéis? O Tolkien ele vai falar de uma festa de aniversário que está acontecendo lá no condado. Por quê? Para a gente entender a vida e o contexto de um hobbit que vivia ali, que tinha aquela vida muito ali naquele pequenininho, que não tinha ambições muito grandes. Por isso eles não foram corrompidos pelo poder do anel, por causa daquilo ali. Mas se você não entender como é que é a casa do hobbit, como é que eles viviam, como é que é o costume deles entre eles, né? Ele fala da fofoca que tinha e tudo mais. Se você não entender aquilo, você nunca vai entender como é que o Frodo conseguiu segurar, né, não se deixar corromper pelo poder do anel por tanto tempo. Mas, enfim, então por que é que o Marcos está falando isso? Para que a gente entenda como é que funcionava e contra o que Jesus está falando. Que não é contra a lei moral, como a gente já falou, mas contra essa lei de tradição de picuinhas. E que Vamos depois agora a gente volta. Não, E mas que continuando a depois continua. explicação. No Concílio de Jerusalém, depois Paulo vem lá, Uhum. já tinha pregado para os pagãos também queriam saber o que deveriam seguir da lei antiga, por exemplo, a circuncisão, os alimentos puros e impuros, e o Concílio de Jerusalém já vai explicar que não, isso aqui não precisa mais. A gente nem conseguia suportar esse peso, né? E agora não vamos impor aos pagãos isso aqui mais. Não, porque alguns pensavam que tem que seguir primeiro a tradição, ser um judeu piedoso para depois se converter e ser cristão. Não é assim. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Né? aí, E aí a gente vê a tradição, outra tradição também, que começou assim, a gente vê a tradição que começa bíblica e depois passa a viver uma tradição, é a questão dos alimentos puros e impuros, né? Antigamente, né, se você fosse... Tem muitos protestantes e tem os testemunhos de Jeová e por aí vai, que não come porco e não sei o quê, graças a Deus, bacon, não pode né? comer sangue, né? O testemunho de Jeová não É, pode receber transfusão de sangue, porque estava comendo sangue. não faz o menor sentido, mas isso aí é a interpretação deles. Na minha cabeça não faz sentido, talvez na deles faça. É, pois é. Mas é o que eu sempre digo, assim, venha para o lado católico, aí a gente tem bacon. Vamos. Voltando Mas é então uma aqui. tradição, né? O Senhor disse para Pedro, né? Não chame de impuro o que Deus purificou. Ele estava falando dos pagãos, mas se aplica bem direitinho ao bacon, né? Porque estava lá Pois é, era na, impuro. No Antigo na Testamento não se toalha. podia comer com porco, né? O filho pródigo vai cuidar dos porcos, que era indigno para um judeu. Era longe de Israel, né? Que o filho pródigo foi embora, né? Sim. Vamos lá. Então, por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E aí Jesus vai responder aí para ele, ó. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Este, como está escrito, é Isaías 27, né? Só que precisa explicar também o hipócritas. Quem era o hipócrita? O Hum, hipócrita era aquele personagem, aquele que botava uma máscara nas tradições, nas tragédias gregas, que hum, interpretavam as peças. Então, para a pessoa que estava escutando ver quem era aquele personagem, se era bom ou ruim, ele tinha máscara. O hipócrite, né? O hipócrite, lá no seu francês, o grego aí, hum. mas ele fingia ser uma pessoa que ele não era. E é isso que Jesus está chamando. Você é um personagem, você está falando uma coisa, mas faz outra. E é isso que Jesus vai criticar. Isaías também já tinha criticado. Vocês Uhum, honram com os lábios, mas meu coração está longe. É esse culto que não agrada a Deus, Isaías 58, lá do jejum, né? Que é lido uhum. também na quarta-feira de cinza, eu acho que em outras ocasiões, né? Então, precisa fazer a interpretação dos profetas também, que já denunciavam essa falsa tradição. Não é simplesmente o culto exterior que vale a pena. E aí, tá aí Jesus colocando de É, novo, é a citando questão da lei. Isaías.
Não, é porque eu vejo muito assim no meu apostolado de vida de oração, as pessoas, mas tem que rezar todo dia, mas o Senhor vê o amor. Eu digo, exatamente. É exatamente pelo amor que você vai rezar todo dia. E aí, no dia que você não rezar, aí você vai saber, o Senhor sabe o amor do meu coração, porque eu tenho rezado todos os dias que hoje realmente não deu, porque o amor me impeliu de fazer outra coisa. Não é o contrário, não é, não, Deus vê o amor, mas se você não ama concretamente, como é que você vai ver, né? É assim, é Exatamente. exatamente. Você vai dizer, não, mas Deus vê o amor, você ama a Deus sobre todas as coisas. É quantos minutos você passa rezando e quantos minutos você passa no WhatsApp. Faz essa comparação e você vê quem você ama mais, os coleguinhas do WhatsApp ou Jesus. Então, assim, é bem objetivo e bem me ajuda. Não, mas Deus sabe que eu amo a Ele sobre todas as coisas. Você ama Ele sobre todas as coisas, você vai ver o seu tempo que você passa no seu telefone ligado, é 8 horas por dia e você não tem 15 minutos para passar com Jesus, Deus está vendo mesmo. Prioridades, né? A pessoa escolhe, tem que fazer as suas escolhas. Se não tiver escolha na sua vida, não vai. Pois é, mas a lei do amor vai exatamente aí. Eu vou sempre, por exemplo, eu vou todos os dias para a missa, mas teve um dia que a minha filha ficou doente e eu precisei ficar com ela. Nosso Senhor Jesus Cristo não vai ficar ofendido em absolutamente nada porque você faltou à missa para cuidar da sua filha. Por quê? Você está trocando Deus por Deus, você está trocando o amor de Deus pelo amor à sua filha, que é a sua obrigação primeira, né? E uma missa diária não é a sua obrigação. E mesmo que fosse uma missa de domingo, Deus está vendo seu amor, né? Mesmo que Exatamente. fosse, né? O que vá aí, por quê? Porque Nosso Senhor vê o sacrifício que você faz para ir para a missa todos os dias e o amor com que você vai para a missa todos os dias e ele vai ver também que naquele dia valeu outro amor, né? Como se o amor fosse divisível, né? Como se Deus não fosse amor. Mas é a questão da lei, né? Assim, a gente vê o Zé Cruzadinha da internet falando, não, porque a missa correta é a missa tridentina por causa do rito. O rito é exatamente aqui. É exatamente isso que Jesus está condenando aqui. Né? Então, não vale o que Jesus falou. Né? Vale o quê? É, a interpretação, é aquela história do rigorismo tradicionalista, como é que chama lá, o pé da letra, ou não, se não está escrito, eu não acredito. Tem que mostra aqui na Bíblia onde é que está, que tem que ser isso assim. Aí você me mostra na Bíblia onde é que está escrito que tem que estar na Bíblia. Aí depois eu mostro na é, Bíblia. diga quais são os livros, quando foi que a Bíblia disse que eram 73 que você segue, É. e você lê esses Diz na 70. Bíblia, exatamente. Diz na Bíblia quais são os livros que tem que estar na Bíblia. Qual é? Pois é, então. Aí não vê a tradição, o magistério e a palavra. A igreja segue as três, É. né? Então, não Até pode porque se um dissociar. está dentro, exatamente, a palavra de Deus, ela está dentro do magistério. E a palavra de Deus saiu do magistério e o magistério ilumina a palavra de Deus. É intrínseco, é ligado, não existe uma coisa separada da outra. Então, não faz nem sentido você dizer, não. É, me diz na Bíblia onde é que está o livro da Bíblia. Né? Me diz na Bíblia. Me diz da Bíblia que tem que estar na Bíblia. As discussões inúteis que não levam a nada na internet, Não né? é? Exatamente. Segue. Voltando, A ensinos gente está já chegando já em no meia meio, né? hora Porque a de. gente explicou esse início todinho aí das purificação da mão, eles não estavam, não era isso, falta de higiene que eles estavam condenando, né? Era a impureza, né? Os tradições, não é porque vocês estão comendo com as mãos sujas, mas as mãos impuras. Uhum. Mas eles, claro que os discípulos lavavam as mãos. Isso aí não quer dizer que agora não lavava da maneira correta, aí ele é impuro porque não lavou correto, né? Mas aí essa primeira parte aí que a gente já explicou essa diferença. E Jesus Sim. chega aqui no principal, que é o cumprimento da lei no coração. É de dentro do coração onde sai as más intenções, aí todos esses maus pensamentos aí, se a gente Os for frutos olhar, da tudo carne aí. são até, eu diria que Gálatas 6, que fala lá, tem outros frutos, né? São várias listas de pecados que existem no Novo Testamento, Coríntios, tem Gálatas, né? Mas essas aqui, o que eu entendo que são mais maus desejos, más intenções, como ele vai dizer aqui, porque o adultério, tudo bem, que o adultério é um ato físico, né? De traição do cônjuge. Uhum.
Mas o adultério começa, quando Jesus fala em Mateus 5, se você olhar para a mulher com um desejo libidinoso, já cometeu adultério no seu coração. Então, começa no coração o adultério. Uhum. Então, É, são todas essas coisas aqui que começa aqui, já é, né? Não matarás. Aí Jesus vai dizer, ó, se você desejar o mal ao seu irmão, já está matando, você já está, né? Aí tudo mais aqui. Eu entendo esses pecados aqui, essa lista aqui, mais essa do interior do coração, que Jesus está dando exemplo aqui. Claro que na lista não completa todos os pecados, a gente não é, espera isso, né? Dizer assim, não, só esses aqui eu não faço, pronto, agora eu estou. mas é muito difícil, porque exatamente você falou do adultério. O adultério não é o ato, como Jesus fala, não é o ato de eu trair fisicamente a minha esposa. O fato de eu já pensar, já estou cometendo adultério. Uma pessoa que olha e diz, não estou nessa lista aqui, cuidado. Porque O coração falta pode de estar, o juízo, seu coração. só falta de juízo, eu acho que já engloba todo mundo, que em algum momento da vida faltou juízo. Exatamente. São muitas coisas aqui que a gente tem que fazer o nosso exame de consciência. Então, tá aqui, serve também para a sua oração aí, né? Será que eu estou sendo fiel a Deus nos seus mandamentos, no que Ele me fala, né? Tá aqui a palavra de Deus para você hoje também, para você meditar, né? E rezar com ela. Eu tô rindo porque eu me lembro, isso aí eu não lembro onde é que tá, mas fala assim, quem fala que não tem pecado é um mentiroso. São João, E primeira de João. João, né? Eu fico pensando a isso assim, eu estava rindo isso, porque a pessoa que olha para essa lista e tem a cara de pau de dizer não tenho nada disso, ela está tão longe, mas ela está tão longe do autoconhecimento e do conhecimento de Deus, que eu digo, meu filho, você precisa rezar e precisa rezar muito. Porque quanto mais a gente reza, mais a gente olha para essa lista e se identifica, né? São João da Cruz que vai falando, né? Quanto mais iluminado está o quarto, mais fácil a gente achar sujeira nele. Então, assim, Exatamente. eu repito isso quase como martelando, né? A, a, no- a, a gente não mede a nossa vida de santidade medindo quanto menos pecado a gente tem, até porque é o contrário que acontece. Quanto mais santo e quanto mais próximo de Deus a gente está, mais a gente tem consciência dos nossos pecados. Então, se você acha que você não tem nenhum desses, é porque realmente falta luz, né? Assim, falta luz no seu quarto para você achar o que limpar. E outra coisa, enquanto eu estava falando, me lembrei da outra palavra de Jesus que fala que a boca fala aquilo que O transborda coração do está coração. cheio, né? Então, é porque você se alimenta. Não, é porque o que sai do coração. Não adianta, não precisa, eu posso comer qualquer coisa, eu posso ingerir, né? Hoje aí a ampliar, né? Eu estou consumindo pelos meus olhos, pelos meus ouvidos aí, boto tudo do meu coração. O que é que você acha que vai sair do seu coração? Se seu coração está cheio disso, né? Então, você diz, não, tudo bem, o que sai do coração é que importa, que Jesus está dizendo. O pecado está do que sai, mas o que você come, o que você ingere de outras maneiras, também vai colocar aquilo que você vai depois sair, né? É E, assim, a gente vai vendo que às vezes é triste. Assim, eu percebo que às vezes a gente encontra, né, irmãos, seja na comunidade, seja fora dela, ou seja, que a boca deles fala de tantas outras coisas que não são Deus. Assim, eu penso em alguns irmãos que passam quase que 100% do tempo falando de política. E meu eu fico Deus, pensando, assim, meu Deus, o seu coração está tão cheio de política assim que você só consegue falar de política, é verdade. sabe? E seja o que for, eu estou falando de política porque é política, mas pode ser futebol, pode ser seja lá o que É, for. Mas de que o seu coração está cheio? Entende? Assim, o que está transbordando da sua boca? Será que só sabe falar disso? ou Né? mesmo da religião, criticando só a igreja, não contra o Papa, contra os bispos, contra os sacerdotes. Você só faz criticar, você não vê nada da pureza da lei também, da beleza. Então, Aí que está ainda. O dia que está cheio, o seu coração está cheio de crítica também. Será que é só isso que você está enchendo seu coração? Crítica? Né? Assim, será que exatamente. está todo mundo errado? Né? Eu tenho um colega lá do trabalho que é muito engraçado, assim, porque ele faz até sem querer colocar. Mas, assim,
eu sou estrangeiro aqui em Viena, né? Então, lógico, é normal que eu não faça as coisas igual os austríacos fazem sempre. Então, às vezes, toda vida que eu falo, não, você comprou a sua cozinha, não, eu comprei no IKEA. Não, IKEA? Como você comprou no IKEA? Aí eu falo, você fez o seguro, não sei o que, eu fiz seguro de tal. Como é que você fez o seguro de tal coisa? Aí eu fico brincando, tudo que eu faço é errado, né? Tudo que eu faço está errado, não sei, né? Brinco com ele, mas aí ele fala, não, mas porque tal lugar é melhor, porque eu entendo o que você está falando, que você quer me recomendar um outro lugar. Mas a maneira como você coloca é como se eu só fizesse coisas erradas, meu colega. Aham. Enfim, mas brincadeiras à parte é isso. Assim, às vezes é isso. A gente passa. E aí aviso aos internautas, né? Porque parece que tem internauta que passa o tempo vigiando o que, que os outros estão falando de errado para eu falar. Meu irmão, meu irmão. Meu irmão, né? Falta conversão, né? Eu digo dos outros, mas também de mim, né? E Aí o perdão. me Eu me lembrei lembrei, do perdão, fale. outra, fale, não, depois eu digo. Eu vou falar da questão do perdão também, porque aí entra a questão que o Papa Francisco também fala da misericórdia. Se nós aprendemos a ser perdoados, nós aprendemos a perdoar. Mas o que acontece muitas vezes é isso, a gente não tem misericórdia suficiente no nosso coração pelos outros, né? Então, assim, onde é que está a experiência de misericórdia que você recebe? Porque à medida que você experimenta a misericórdia de Deus, você também vive de misericórdia com os outros. É essa hipocrisia aqui também, né? Assim, não, Deus é sempre muito bom comigo. Por que você não é bom com os outros? Né? Assim, qual é a diferença do tratamento de Deus com você e com os outros? Por que que para você A o perdão medida, e para os outros a lei, né? É qual é a aquele medida que ditado você usa para você e para os outros, né? É aquele ditado, né? Para os meus amigos, tudo, para os meus inimigos, a lei. Exatamente. Então, ter usar a mesma medida, com a medida com que vocês medirem, sereis medidos. Você usa de misericórdia, quer ser julgado pela misericórdia. Deus tem que me perdoar. Agora, você vai perdoar os outros na mesma medida? Você está? Então, Aí de novo, eu me questiono também nisso. É o quanto as pessoas elas estão de verdade experimentando da bondade e da misericórdia de Deus, ou se é só uma fachada. Porque quando você realmente experimenta o quanto Deus é paciente com a gente, né? Eu vou falar de mim, né? Quando eu vejo o quanto Deus é paciente comigo, com o meu pecado, com a minha falta de conversão, que, meu Deus, como eu sou difícil de me converter. Como eu sou difícil de me converter. E como eu estou aqui ainda, né? Assim, estou exatamente. 30 anos na luta, 20 anos de comunidade, eu ainda sou tão infiel a tanta coisa da comunidade. E aí eu vejo alguns irmãos que dizem, meu Deus, tem que ter calma. É postulante, acabou de entrar. Vamos ter paciência com o pobre do postulante que está vivendo, que está tentando, que está aprendendo, que está lutando. Mas você vê que você tem que a pessoa tem sede. Você tem misericórdia da pessoa, porque se É, Deus tem misericórdia de mim, por que eu não vou ter misericórdia com o outro, né? E exatamente. aí a gente vê também tantas pessoas, e aí eu vejo isso assim, os escândalos que a gente vê em algumas pessoas aí que tão legalistas, tão rígidos, ferrenhos, e aí quando você vai ver por trás tanta podridão, né? Eu vi o caso de um dos padres, né, que a gente viu que era um dos mais moralistas que tinha, e cheio de pornografia, pedofilia e tudo mais, foi preso e tudo mais. Por fora era a lei na lei, mas com ele mesmo ele não vivia nada da lei que ele pregava. Enfim, não vou entrar É. também porque Deus há de ter misericórdia também desses. Então, acho que vamos encaminhar para o final aí, né? Sim. Enfim, eu queria também trazer, né, que anote aí para sua oração, né? Experimente da misericórdia de Deus. E eu acho que é uma boa também. Veja daquilo que você, quais são os assuntos que você mais conversa, para ver de que está cheio o seu coração, né? E você que Exatamente. está ouvindo, você que está assistindo, de que está cheio o seu coração? De que é que está cheio o seu coração? De Jesus mesmo? Exatamente. Da misericórdia de Deus? Não, não se arvorar como o jovem rico lá, disse, não, tudo isso eu tenho cumprido desde a minha juventude. Aí, coitado, né? Aí não cumpria porque no coração dele não tinha toda essa, quer dizer, posso É a julgar, né? lei exterior, né? Uma Pois coisa é o é, exterior, outra coisa é o interior. quando Adianta, Jesus, adianta. Não adianta você cumprir a lei no exterior. então vamos Tem rezar, né? uma, tem uma Pronto. música, eu me lembrei, tem uma música que dizia assim:
que Deus precisa mudar o seu coração antes dele mudar a sua camisa. Essa é uma poesia, mas assim, antes de você trocar a roupa, antes de você trocar o fora, troque dentro. É importante trocar o fora? É importante trocar o fora. Mas se não mudou dentro, essa troca exterior, ela é só para as pessoas verem. Que Deus julga o coração, né? Deus vê o coração. Vamos rezar. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado aí pelas partilhas, espero que tenha ajudado aí você, o nosso ouvinte aí, para a sua oração com a palavra de Deus neste domingo. Deus abençoe a todos nós. Vamos rezar. A gente vai entregar nesse momento de oração a sua oração pessoal também. E peçamos ao Senhor que nos dê a graça de ter o coração cheio dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te agradecemos pelo teu evangelho. Nós te agradecemos por essa boa nova, que é a boa nova de misericórdia, de amor, de perdão, de paciência. Te agradecemos, Jesus, porque tu queres verdadeiramente nos salvar. E nos salvar principalmente de nós mesmos. De achar que nós somos bons em alguma forma, quando é a tua misericórdia que nos torna bons. Te pedimos, Jesus, dá-nos a graça de enxergar de que está cheio o nosso coração. Para que quando o nosso coração estiver cheio de ti, sim, nós possamos ser bondosos, misericordiosos, compassivos. E que nosso coração possa encher e transbordar do teu amor. Para que as pessoas se sintam atraídas pelo teu amor e pela tua misericórdia. Te pedimos, ó Maria, que abra o nosso coração e cuide do nosso coração, para que, cheios da bondade de Jesus, nós possamos também atrair as pessoas a Ele, como tu atraíste, tu apontaste para Ele, fazendo tudo o que Ele nos mandou. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha da Paz, Dai-nos a paz. Aí o likezinho que você não deu ainda aí, você entrou e deixa seu like. encaminhe para os seus amigos, faça Por mais favor. pessoas aí acessarem o nosso canal, que é de serviço para a sua oração com a palavra de Deus, todos os dias aí de segunda a sábado, aqui uma pequena meditação e nos domingos um pouco maior que a Uma gente grande partilha meditação. aí. Pois é, nós ficamos muito felizes com todos vocês que comentam, que deixam seu like. Tem algumas pessoas que já estão todos os dias no YouTube deixando um pequeno comentário, nem que seja um amém. Graças a Deus. Mas nós somos muito gratos a vocês e muito obrigado por todos que acompanham até o final. E nós nos vemos amanhã no Instagram e no YouTube e domingo que vem mais um podcast. Deus abençoe. Shalom. Deus abençoe. Shalom. Deus abençoe.